Salve, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo aberto, Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Eu sou o Juliano Posati, sou fundador do Círculo Escola Filosófica e eu estarei aqui com você nas próximas semanas para este estudo aberto que soma essas duas chamas da sabedoria espiritual entregues aqui a nós, pessoas comuns que pisam o chão dessa terra, que estão encarnadas, que vivem os desafios da vida, com os segredos de grandes escolas iniciáticas que tendem a nos levar para uma consciência maior, a uma consciência mais expandida, maior clareza mental, para que a gente enfrente os nossos desafios, as nossas tribulações, as nossas dificuldades e encontre sempre um caminho que nos leve em frente. Bora comigo? Está começando a terceira aula do nosso estudo Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Hoje um grande encontro com um mentor. Nós vamos conhecer Clarencio, um espírito de uma estatura um tanto mais elevada do que o próprio André Luiz, e nós vamos descobrir esse diálogo, a primeira mudança de chave, a primeira iniciação que o André Luiz vive, falando em termos ocultistas, em termos esotéricos, a primeira grande iniciação que ele vive já na dimensão espiritual. Vem comigo! Apesar de ser uma pessoa extremamente tecnológica, eu adoro a tecnologia, adoro estar antenado e pegar tudo isso que pode facilitar a nossa vida, os nossos processos. Adoro um Kindlezinho, mas olha só o que é que eu tenho hoje aqui comigo. Uma edição que eu ganhei certa feita de um aluno de Nosso Lar. Você pode estar se perguntando, uau, edição original? Não, meu caro. Por incrível que pareça, mesmo com essa carinha vintage aqui, essa aqui é uma edição, já é a 23ª edição desse livro, tá? E foi publicada em 1981, quase 40 anos depois da publicação original, que foi em 44. Esse ano de 2024, essa obra completa 80 anos. Então, essa versão que eu tenho em mãos, ela já tem mais de 40 anos. Mas ainda assim, olha só, faz parte aqui dos nossos tesouros na sede do Círculo. Um livrinho bem charmosinho, bacaninha. E são essas coisinhas, que dá um quentinho no coração da gente. Você fala, ai, que delícia, que legal. Mas é interessante que quando esse aluno me presenteou com essa edição, porque ele comprou, inclusive, essa edição, e aí depois de alguns anos achou interessante me dar de presente, e desde o momento em que ele me deu essa edição de presente, eu já tinha lido Nosso Lar. Isso aqui ficou como um convite silencioso, nas minhas coisas, assim. A todo momento eu olhava para esse livro e falava assim, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar para esse livro, porque existem ali pérolas de conhecimento, pérolas de sabedoria que estão perdidas em meio a interpretações institucionais, em meio a falta de conexão realmente, A gente às vezes lê e fica ali preso, tentando entender o que aquilo pode significar e não expande, não vai buscar novos horizontes que tragam realmente todo o significado que cada palavra tem. Quando a gente olha para a letra, para a palavra escrita de André Luiz, de Emmanuel, é impressionante, Eu sempre brinquei que Emmanuel é um autor vegano, porque ele não enche linguiça, Ele não enche linguiça. Cada palavra tem seu lugar, é muito interessante isso. Não que seja assim, a verdade absoluta, vamos seguir isso cegamente, porque essa nem era a ideia desses autores, Esses autores nunca se limitaram àquilo que eles estavam dizendo. Ao contrário, eles sempre conversaram com diversas escolas de conhecimento, porque esse é o real conhecimento. Esse é o conhecimento que faz sentido, E é muito, muito bacana a gente perceber como a sincronicidade acontece na nossa vida. E nós, ao longo desse curso, talvez tenhamos a oportunidade de nos aprofundar nesse tema da sincronicidade. Mas você vê, um aluno lá atrás
me entregou isso e isso ficou como uma espécie de semente. Semente. E essa semente, hoje a gente está depositando junto na terra para fazer frutificar. Momento saudosista à parte, agora eu vou voltar para o Kindle. Muito bem, a gente está começando a estudar o capítulo número 2, Clarencio. E logo me chama a primeira frase, suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim me cercavam de todos os lados. Mais à frente ele vai dizer, gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome e a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera a minha barba, a roupa começara a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. Circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritava-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Bom, nós estamos aqui em sequência daquele momento final do último capítulo, onde ele se vê nessa zona do umbral, ainda não foi colocado esse nome propriamente dito, mas em breve nós vamos entender que essa zona, esse lugar, esse estado vibratório em que ele está, é conhecido como umbral. O que está acontecendo aqui que é bem curioso a gente notar? Ele tem ao seu redor uma série de outras entidades, de outros seres, de outras pessoas, por assim dizer, que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória. E estas pessoas o acusam, o ridicularizam, o atormentam o tempo todo, dizendo que ele é um suicida. Suicida. E aí entra esse detalhe curioso, porque ele fala, olha, eu me via ainda tendo fenômenos, ou vivendo, experimentando fenômenos materiais, fenômenos que dizem respeito aqui ao corpo físico. Fome, sede, a barba crescendo, a roupa esgarçando. Fenômenos físicos que continuavam a acontecer. Havia uma continuidade daquilo que ele entendia como vida biológica, como vida do corpo. Mas ele está no plano espiritual. Como é que funciona isso? Como nós vimos na última aula. A mente é a criadora da realidade. O princípio do mentalismo das escolas herméticas, do conhecimento de Hermes Trismegistus. O todo é mente, o universo é mental. Então, o ser humano, ele avança, ele evolui na medida em que ele vai abrindo a sua mente para novos pensamentos, novas ideias, novas concepções, e ele vai tomando consciência do poder que essa mente partilha estando mergulhada na mente do todo. Se o universo é mental, a grande mente de Deus é a criadora do universo, a finita mente do ser humano participa desse processo de criação. Então, a mente infinita do todo cria o universo, a mente finita do ser humano pode cocriar dentro deste universo. A mente finita do ser humano não cria universos como a mente infinita de Deus, mas a mente finita do ser humano pode cocriar realidades dentro desse universo. Pode fazer escolhas. Escolha é uma palavra-chave do estudo de hoje. Escolha é uma palavra-chave. Escolha é um ato da inteligência. E eu digo que a inteligência é um ato do espírito. Porque inteligência vem do latim intelligere, intelligeres, escolher dentre. E veja, para isso a gente tem que voltar ao conceito de razão. Nós estamos estudando muito isso no curso de Introdução à Filosofia no Círculo.
Razão vem do latim ratio, que significa separar. Separar. Eu separo as coisas. Quando eu separo as coisas, eu posso comparar, eu posso contar, eu posso medir. E quando eu comparo, eu meço. Quando eu conto, eu posso fazer uma escolha. Então, a escolha, ela é fruto da vontade, mas também fruto da inteligência, do intelligere. Eu escolho por vontade, mas sem razão, sem a inteligência, eu não sou capaz de fazer boas escolhas. Quando eu escolho por vontade, sem utilizar a inteligência, sem utilizar a razão, eu estou agindo no impulso. Eu estou agindo de uma maneira descontrolada. Eu estou sendo impulsivo. É verdade que muitas vezes nós temos a impressão de estarmos fazendo escolhas intuídas, escolhas que, veio uma coisa aqui, mas mesmo a intuição, ela é fruto de um processo de assimilação, separação e catalogação de conhecimentos. Uma pessoa completamente ignorante, completamente inconsciente, não é capaz de intuição. Não é capaz. A pessoa pode ser humilde, a pessoa pode não ter o estudo formal ou uma carreira acadêmica, a pessoa pode ser um analfabeto, pode não saber falar direito, não saber escrever, mas isto não significa que esta pessoa não desenvolveu um olhar que assimila a sabedoria da vida. Quantas vezes nós que estudamos, que lemos, que coisa e tal, começamos a nos debater nas complexidades da nossa mente, e aí uma pessoa mais simples, numa conversa mais simples, simplesmente vira para a gente e fala uma frase que ilumina todo o nosso pensamento. Então veja, não é porque a pessoa não tem estudo que ela não tem sabedoria. Mas o que eu estou dizendo é, mesmo as intuições espirituais, mesmo as intuições, os lampejos de clareza, eles são fruto de um processo onde a gente vai assimilando a sabedoria, anexando sabedoria dentro da nossa estrutura de razão, dentro da nossa estrutura de inteligência. Acontece que esta razão muitas vezes separa, ratio, eu separo as coisas para que eu possa entender. Exemplo, eu tenho aqui uma pilha de livros. Então, uma pilha de livros não me diz nada. Aí eu vou e começo a separar. Esse livro diz sobre A, esse livro diz sobre B, este livro diz sobre C, este diz sobre D. Legal, ótimo. Eu tenho os 4 livros. Eu separo, eu comparo, eu medito, eu penso. O que eu preciso agora? Eu preciso deste livro. E aí, com este livro, eu faço a minha escolha. Percebe? É um processo que a razão faz naturalmente. Eu separo, eu conto, eu meço, eu escolho, eu tomo uma decisão. Acontece que essa separação, que ela é pedagógica, didática, ela favorece o nosso processo de avaliação da realidade de uma maneira racional, nos levou a nossa ciência, levou a nossa forma de compreender o mundo a um extremo. Então eu separei para compreender, mas sem perceber, a humanidade isolou as disciplinas. Então eu separei química de física. Não, isto é química, isto é física, e aí em algum momento eu isolo isso. Só que na vida, na realidade das coisas, isso aqui acontece junto e misturado. Física e química acontecem junto e misturado. Eu separei psicologia de anatomia, de patologia, de doença física. Eu separei o corpo e a mente do ser humano. Separei. Não, isso aí é coisa da psicologia. Aqui eu sou médico. Aqui eu vou te examinar e vou te dar um remédio. Nós separamos.
E o que nós estamos vivendo agora? Justamente um movimento de reintegrar a compreensão da nossa realidade, de desenvolver uma visão mais integrada, né? Uma visão mais completa da coisa toda. Por isso que o André, num primeiro momento, não vai entender porque que ele está sendo acusado de suicida. Ele não vai entender. Mas pior ainda, que mesmo na tentativa dele entender, ele vai dizer, né, no finalzinho do parágrafo, irritava-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Porque aí vem um outro segredo interessante, um outro conceito filosófico interessante. Se a razão separa, conta para fazer uma escolha, para fazer um ato aqui de vontade, vários atos e várias escolhas começam a concatenar ideias, começam a costurar as ideias, né? Então é aquela coisa, sabe, você já viu uma criança brincando de Lego, né? Ela pega a caixa, ela separa, eu sou bem... A hora que eu vou brincar de Lego com o Lourenço, tá, o que nós vamos montar? Beleza, a primeira coisa que eu faço, eu separo as peças por cores. Tá, eu preciso ver o que eu tenho em cada cor, eu preciso separar, eu preciso medir, eu preciso catalogar para começar a nossa brincadeira. Ratio, razão. Quando eu separo, aí sim eu sou capaz de escolher. Então eu ajo com a minha vontade, eu faço escolhas, eu pego uma peça aqui, pego uma peça ali. Quando eu começo a construir aquilo que a gente vai fazer juntos, aí eu estou usando a lógica. Eu estou concatenando, montando as peças, construindo aquilo a partir das minhas escolhas. Então tudo isso são processos mentais. O que é que o André Luiz está vivendo aqui nesse momento da jornada dele? A interrupção do seu processo racional e do seu processo lógico. Então, a impossibilidade de pensar estagna o sujeito no estado vibratório em que ele está. Daí o desespero, daí a percepção que o tempo está passando, a barba está crescendo, as coisas continuam, ou seja, eu continuo vivendo fenômenos físicos na minha mente. Eu continuo preso naquela ideia, naquele modus operandi. Eu ainda não consegui compreender que, primeiro, a vida é um todo integral, corpo, mente e espírito. E segundo, mente e espírito formam corpo. Mente e espírito formam corpo. Isso ainda não está claro para ele, por isso ele está se debatendo. E na tentativa de compreender o que está acontecendo, buscando os antigos conhecimentos, a antiga forma de pensar, ou a velha opinião formada sobre tudo, ele não consegue avançar e fica nesse estado de irritação porque a todo tempo essas vozes o acusam. E aqui a gente precisa fazer uma pausa importante, porque isto não acontece apenas no umbral, isso não acontece apenas com o espírito que desencarnou e que está lá nessa zona umbralina, nesse estado vibratório, nessa dimensão aí que nós vamos começar a entender já nas falas do Clarencio nas próximas aulas. Não. Isso acontece a todo momento. Tem um conceito que eu ensino em vários cursos do Círculo Escola, que é a multidimensionalidade do ser humano. O ser humano, ele é um ser interdimensional, transdimensional e multidimensional. Interdimensional. Pensa em internacional. O que é uma pessoa internacional? O que é algo internacional? É algo que veio de outro país, veio de fora. Então, interdimensional. A nossa dimensão de origem não é esta dimensão, é outra. Esta dimensão física é uma dimensão onde a gente manifesta o nosso espírito, manifesta a nossa essência, envolvida num corpo de carne. Mas essa não é a nossa natureza essencial, interdimensional. Sendo interdimensional, ele é transdimensional. Ou seja, o que é um transatlântico? É algo que cruza o Atlântico.
né? É um navio que sai de um continente, cruza o Atlântico e vai para outro continente. Ele é um transatlântico, né? Transatlântico. Quando você está fazendo uma viagem internacional, o piloto fala, estamos voando agora no modo de transatlântico. Então, tá lá, estamos cruzando o Atlântico. Então, o nosso espírito é transdimensional. Nossa natureza é transdimensional. O ser humano é transdimensional, porque sendo a sua dimensão de origem outra, ele atravessa essas dimensões, ele permeia, ele cruza essas dimensões para se manifestar aqui, nesta realidade física. Interdimensional vem de outra dimensão. Transdimensional, tendo vindo de outra dimensão, ele se manifesta na nossa dimensão. Multidimensional. O que é multi? O que é uma empresa multinacional? Ela está simultaneamente em vários países. Segue a ideia. Se eu sou interdimensional, transdimensional, eu também sou multidimensional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos compostos por layers, por camadas vibratórias de diferentes dimensões, que neste momento da nossa jornada, neste momento da nossa história, estão aglutinadas, estão se manifestando fisicamente aqui nessa dimensão. Pense num triângulo de cabeça para baixo, né? Tudo que nós somos, todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós já vivemos, vai se afunilando, se afunilando, se afunilando e se manifesta aqui num ponto quadrimensional no espaço-tempo. Aqui, ó, 3 dimensões de espaço e 1 de tempo. Eu estou aqui agora. Estou me manifestando neste lugar. Significa que eu deixei de ser espírito? Significa que eu deixei de ser mente e que eu sou só matéria? Não. Não. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo, como a realidade é feita de química, física, cinemática, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Multidimensional. Multidimensional. E daí a gente começa a compreender aquele segundo princípio enunciado pelas escolas herméticas. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma correspondência. O nome desta lei é o princípio de correspondência. Existe uma correspondência, uma ligação entre todas as dimensões do nosso ser. A nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão mental e a nossa dimensão física. O que eu faço com o meu corpo, eu faço com a minha mente e eu faço com o meu espírito. O que eu faço com o meu espírito, eu faço com a minha mente, faço com o meu corpo. O que eu faço na minha mente afeta o meu espírito e afeta o meu corpo. Se a gente ancorar isso, nós vamos começar a entender o que é que ele está vivendo. Porque como a mente é o grande epicentro, o grande tecido do universo, e no fundo, em última instância, essa mente se conecta, liga, se dilui, ela surfa dentro do espírito do todo, dentro da grande mente do todo, você vai perceber a agonia que ele vive por ter os seus pensamentos interrompidos, porque isso vai afetar completamente a realidade dele. E isso acontece com a gente nesta dimensão que nós estamos, porque nós somos seres multidimensionais. Quantas vezes você enfrentou uma dificuldade, enfrentou um problema, um desafio, algo que mexeu com você, mexeu com as suas emoções, te deixou com raiva, te deixou deprimido, te deixou ansioso. Veja, ó, raiva, depressão, ansiedade, tudo isso está acontecendo na nossa mente. Nossa mente. Só que ao mesmo tempo vai começar a se manifestar no nosso corpo. Se eu fico com raiva por muito tempo, começa a me doer o estômago, puxa, aí eu não consigo comer direito, aí eu tenho úlcera, tenho queimação, tenho refluxo, né? Começa a ter refluxo, começa a inflamar, né? Se eu fico deprimido, a minha energia vital se esvai, eu não tenho vontade de fazer nada, eu fico desgostoso, o mundo fica preto e branco.
né? Se eu fico ansioso, né? Eu entro num estado de medo, medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo disso, medo daquilo, medo. Todas essas vibrações mentais estabelecem dentro de nós uma certa sintonia. E quem vibra no medo atrai pessoas com medo. Quem vibra na raiva atrai pessoas com raiva. A gente não precisa ir longe para entender esse conceito. Veja, outro dia eu estava voltando de um retiro, eu fui a Ponta Grossa, aqui no estado do Paraná. Fui para um retiro e estava voltando, mas voltei na véspera de feriado. Ah, que beleza, né? 1h40 para ir, 4 horas para voltar, aquela coisa. E eu estava com um carrinho nosso que não tem ainda aquela tag eletrônica para cobrança automática. Chegou no pedágio, você imagina, aquela fila, 1,5 km, quase 2 km, parada, né? Aquela coisa, está na viagem. Eu, como estava em retiro, para mim, eu estava curtindo aquilo que a vida traz, né? Mas é impressionante, porque aquela fila começa a irritar. As pessoas começam a ficar irritadas, porque elas estão com pressa, porque elas querem chegar e não sei mais o quê, e é pressa daqui, não sei mais o quê. Aquilo começa a reverberar. Aquela raiva, aquela indignação começa a reverberar. Tudo está acontecendo no plano mental. Mas de repente, alguém tem a genial ideia de materializar aquela raiva na forma de buzina. E gente, de repente, 30 carros começaram a buzinar, todos ao mesmo tempo. Me explica uma coisa. Buzinar no pedágio vai acelerar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? Vai fazer com que a cobrança seja mais rápida, com que o troco saia mais rápido? Não vai. Ao contrário, aquela raiva sonora começa a tornar todo mundo, todos os funcionários do pedágio, começam a ficar ainda mais estressados, né? E começam a correr. O perigo de um acidente é muito maior, porque todo mundo se irrita. Mesmo quem não estava irritado, quem não estava conectando com aquilo no plano mental, acaba sendo afetado pelo plano físico. Porque a buzina é sonora, irrita, vai doer o tímpano. E a gente respira fundo e mantém ali, né, o mantra, né? Mas por quê? Não vai. Ou seja, cara, os sentimentos atraem os mesmos sentimentos. Um padrão mental atrai o mesmo padrão mental. É a tal da história da maçã podre numa empresa, né? Você tem uma equipe super boa, tranquila, todo mundo curte, todo mundo tem uma amizade, trabalha bem, né? Essa coisa de que não pode ter amigo no ambiente de trabalho, o Instituto Gallup e as pesquisas de psicologia de pontos fortes já estão mostrando que isso é uma grande falácia, não é? Que quando uma pessoa tem um bom amigo, um melhor amigo no trabalho, ela consegue desempenhar muito mais, porque ela trabalha muito mais feliz, né? Então você tem ali uma equipe feliz, que se conhece, que se respeita, que trabalha junto, mas você tem uma criatura que é o reclamão. Já viu? Reclamando, nossa, hoje tá sol, né? Que calor, no dia que tá chuva, nossa, que chuva, né? Que deprimente, tá frio, nossa, que triste, né? Tá frio, nossa, tá calor. Tudo o cara reclama. E você pode ver, reclamação é uma coisa contagiosa. O cara começa a reclamar, de repente na roda inteira tá todo mundo reclamando, né? Eu tinha um conhecido meu que, cara, ele era 99% reclamação. 99% das palavras que saíam da boca dele eram reclamação. Quando ele chegava na roda, o assunto podia ser maravilhoso. A primeira reclamação dele, todo mundo caía. Então nós nos afetamos o tempo todo porque somos seres multidimensionais. A mente afeta a mente. A matéria afeta a matéria. O espírito afeta o espírito. Mas a matéria afeta o espírito. O espírito afeta a matéria, a mente afeta o espírito, a mente afeta a matéria. Nós somos multidimensionais. Multidimensionais. E muitas vezes, quando nós entramos nesses estados de dificuldade, porque estamos passando por uma situação, porque o nosso sentimento começa a nos amargurar, as nossas projeções começam a vir à tona, não raras as vezes a gente vai experienciar aqui, no corpo, essa coisa de vozes intrusas que suscitam pensamentos na nossa mente. Vozes que nos acusam,
vozes que nos colocam para baixo, vozes que nos afundam nesse sentimento, porque os autores dessas vozes estão na mesma frequência que a gente está. Nós abrimos, por assim dizer, a porta. Nós abrimos a porta, né? Aquela coisa do orai e vigiai, né? Orai e vigiai, quer dizer, estejam atentos, estejam conscientes da mente de vocês e das conexões que a mente de vocês é capaz de fazer. Estejam atentos a isso, percebe? Estejam atentos, presta atenção. Esse é o caminho do autoconhecimento. É por isso que não tem espiritualidade madura, espiritualidade livre, espiritualidade com autonomia, não tem mediunidade com autonomia, se você não estiver consciente dos seus pensamentos, consciente dos seus sentimentos. E como é que eu fico consciente dos meus sentimentos, Posati? Você estuda, você lê, você se observa, você medita, você aprende a usar a razão, ratio, a seu favor. Isso é meu, isso não é meu. E esse aqui, isso é quem eu sou, isso aqui não é quem eu sou, né? Para essa voz que fala, não, você não presta, putz, você não vale nada, tudo que você põe a mão dá problema, olha só, nada do que você faz vai para frente. Ó, acusações e acusações e acusações, exatamente como André Luiz está vivendo. Mas o que possibilitou isso? O que possibilitou isso foi a abertura da nossa mente. Foi a entrada, foi o momento que nós permitimos que esses sentimentos ganhassem de alguma forma um fundo de verdade dentro de nós. Nesse momento a gente precisa de razão. Rezar Ave Maria e Pai Nosso só não ajuda. Você tem vozes e vozes e vozes acusando a tua cabeça, destruindo você no seu plano mental. Não é falar Ave Maria e Pai Nosso que vai resolver. Você precisa de razão. Você precisa acender uma luz dentro de você. E essa luz é a razão que separa, que mede. Quando foi que eu comecei a pensar assim? Quando foi que eu fiquei triste? Que evento que me levou a ficar nesse estado? Por que que eu fiquei triste? Será que eu criei uma expectativa irreal? Por que eu criei essa expectativa irreal? O que eu preciso tanto provar para o mundo que eu projetei toda a minha energia nessa expectativa e quando ela não se cumpriu, eu me frustrei, porque eu tinha a esperança de provar alguma coisa para alguém e não provei. E por que que eu me coloco nesse lugar onde eu preciso provar alguma coisa para alguém? Percebe quantas questões nós temos que fazer na investigação sobre o que está acontecendo conosco? Ok, eu tenho uma fragilidade, eu me sinto menor, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto pequeno, eu sinto que eu não fui amado. Aí, quando você chega nesse núcleo, é que você consegue, aí sim, uma vez que a razão separou, uma vez que a lógica conseguiu encadear os eventos que te colocaram naquele estado vibratório, aí sim, quando você chega na origem, é hora da conexão. Quando você chega, quando você coloca clareza em tudo isso, em todo esse processo, encontra os elementos que te levaram até aquele estado vibratório, aí sim é a hora de elevar o pensamento. Aí sim é a hora de se conectar com o divino. Aí sim é a hora de dizer, Deus, tô aqui, mano. Dá uma força. Aí sim. Precisa cumprir o seu pedaço. E é isso que ele vai justamente dizer. Veja. Gargalhadas sarcásticas feriam meu ouvido enquanto vultos negros desapareciam na sombra. Que buscais, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, olha que nome bonito, objurgatórias, incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca! Essas increpações, ao meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, recordava meu porfiado duelo com a morte, ainda julgava ouvir os ouvidos aos últimos pareceres médicos.
enunciados na Santa Casa. Veja assim, como assim vocês estão me acusando de suicida? Como assim eu não sou suicida? Eu me lembro, eu saí do corpo a contragosto, eu não quis sair. Ó, a última cena que preceder o grande sono, minha esposa ainda jovem, os 3 filhos contemplando-me no horror da eterna separação e depois o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Quer dizer assim, não, eu não sou isso aí que vocês estão falando, eu não sou isso, eu não sou aquilo, é a tal da negação. Estou em estado de negação, estou sendo acusado, estou negando. A negação ela é um perigo muito grande, porque você vê, ele dentro daquela estrutura onde, não, corpo, mente é mente, espírito é espírito, não, eu não queria morrer. Eu não queria morrer, eu não sou um suicida, eu não queria morrer, eu não quis me matar, eu não fui lá, não cortei meu braço, ó, físico. Mas, cara, se a gente não nutre a autoestima, por exemplo, e vive constantemente no estado depressivo, você também é um suicida. Você percebe? Você também é um suicida. Se você está constantemente irritado, constantemente estressado, maltratando a tua mente maltrata teu corpo. É uma consequência, nós somos seres multidimensionais. Então o estressado lá da buzina, ele não quer morrer, ele não é um suicida. Mas ao mesmo tempo, inconscientemente, ele está abreviando, ele está reduzindo, ele está consumindo de forma mais rápida os recursos de vida que ele tem, desperdiçando energia com raiva, desperdiçando energia com estresse, desperdiçando energia com isso. Você percebe? Mas a gente só chega nessa conclusão quando a gente tem uma compreensão que a gente é multidimensional. Se eu separo corpo, mente, espírito, espírito, aí uma coisa não afeta a outra. Isso vai contra o princípio de correspondência. Tudo que você faz com cada dimensão do seu ser afeta e reverbera em todas as dimensões do seu ser. E é tão curioso isso, e a mente ela é tão soberana, que é interessante que ele vai dizer que ele lembra das picadas de agulha, do comentário dos médicos, quer dizer, ele está lá em coma, ele está lá inconsciente, entre aspas, né? Esse termo está errado, né? Ele só está simplesmente sedado, mas ele está extremamente consciente. Por quê? Porque a mente está acompanhando tudo que está acontecendo ali, o espírito dele percebe, embora o corpo esteja apagado. E aí entra uma outra questão curiosa, porque muitas vezes o nosso corpo vai estar apagado, mas a nossa mente e o nosso espírito continuam ativos. Continua ativo à noite, continua ativo no plano espiritual. Essas dimensões nossas nunca cessam, o nosso espírito nunca dorme. Nosso espírito, nossa essência nunca dorme. Percebe? A nossa mente descansa, o nosso corpo dorme, o nosso espírito não. Nosso espírito não. E aqui ele começa a sugerir isso, você vai ver muito em pesquisas de experiência de quase morte, por exemplo, relatos que foram documentados com padrão científico legal, você vai ver. Os caras estavam totalmente sedados, não havia a menor possibilidade dele ouvir com os ouvidos físicos, enxergar com os olhos físicos, né? Processar com o cérebro físico, no entanto, a mente conservou a consciência de todos os eventos que aconteceram ao redor da pessoa. Pesquise. EQM. Vai ver aí. Toneladas de relatos. Senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. A situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esquecendo-me que continuava a ser eu mesmo. Veja que a triste constatação, como nós vimos já na aula passada, quer dizer, cara, me dediquei a tanta coisa e esqueci da essência. Coloquei tantos aros nessa roda, mas esqueci de pôr o eixo, que conecta todos, que sustenta todos, que faz sentido, que faz todos os aros fazerem sentido, né? Me esqueci. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse.
Essa ideia conformou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Daí bate uma ideia, né? Bate uma ideia do tipo, olha, estando eu aqui neste lugar que não é a realidade material, onde eu era o bambambam e eu sabia tudo, e a julgar na merda que eu estou, né? Me desculpe o termo, mas a julgar que eu tô na lama, a julgar que eu tô, né, lascado aqui, deve haver um autor da vida, deve haver alguém aí a quem recorrer, né? Deve haver. Mas eu acho legal quando ele fala, eu que não suportava as religiões do mundo, agora encontro a necessidade de um conforto místico. E aí, meu caro André Luiz, bem-vindo ao século XXI, onde nós vemos cada vez mais um número crescente de pessoas que não suportam mais as religiões do mundo como você. Mas ainda assim, continuam em busca de uma perspectiva espiritual, de um conforto místico, para usar suas palavras. O que está acontecendo, será? Nós estamos antecipando essa experiência do umbral para as crises que nós estamos vivendo aqui? Eu penso que sim. Por quê? Porque o problema não é a religião. Religião é uma palavra sagrada, mas absolutamente confundida, distorcida e manipulada pela sede de poder dos seres humanos. Religião, que vem de religare, né, no latim, indica o reforço, a reafirmação de uma ligação. Ligare, ligação, não é? Algo que reforça essa ligação. Mas veja, a instituição religiosa, ela se apropria desse verbo e vai dizer que este né, vai pegar uma das interpretações desse que é o de refazer, né? É o de refazer, o de reconstruir, né? Incidir novamente naquilo. Então a religião passou a ser uma ideia de religação com o divino. Porque você foi separado do divino, você foi separado de Deus. Você, pecador, você está separado de Deus. Você cometeu um pecado, você não sabe qual é, mas teve lá atrás um cara que pecou, um tal de Adão, que você nunca ouviu falar, pecou e lascou com todo mundo. Você também é pecador, você está separado de Deus, mas a boa notícia é que a religião está aqui para te ligar. Nós vamos refazer essa ligação para você trazer a pessoa amada em 7 dias, né? Nós vamos fazer um trabalho aí de religação, vamos trazer o Deus amado em 7 dias de volta para a tua vida pela mera taxinha contributiva associativa de você obedecer tudo que a gente manda, dar 10% do teu salário aqui e etc e tal. Quem é que suporta isso? Eu não suporto essa religião, eu não suporto esse lugar. Percebe? Porque ele é um lugar que parte de uma falácia, de uma mentira. E essa mentira é o pecado como um item que separa, como um ato que nos separa do divino. Porque isso simplesmente não concorda com a lei universal do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O todo está em tudo e tudo que há está no todo. Nós nunca estivemos separados. Nunca estivemos separados de Deus, porque nós vivemos dentro do Deus que vive dentro de nós. Nós moramos, eu moro, você mora dentro do Deus que mora dentro de nós. Força alguma poderia jamais nos separar desse amor, do amor deste Deus, porque nós vivemos dentro da mente de Deus. Portanto, a verdadeira religião, ela não é uma religação, mas uma reafirmação, uma
ela é uma reafirmação. A reafirmação de que a nossa ligação nunca deixará de existir. Nunca deixou, nunca deixa, nunca deixará. Por isso, a nossa constante necessidade de transcendência, porque muitas vezes, na nossa mente física, onde eu estou aqui, nesse ambiente, eu vejo esse objeto separado de mim, eu vejo essa caneca separada de mim, eu vejo esse livro separado de mim, eu vejo você separado de mim, não é? Nós, aparentemente separados, a gente vive uma ilusão de separação. Mas quando eu fecho os meus olhos e eu me lembro que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, nós moramos dentro do Deus que mora dentro de nós, nós percebemos que nós estamos todos conectados dentro da mente do todo. Isso é transcendência, isso é mística, isso é o consolo místico, isso é o conforto místico. Não há separação no plano mental. No plano mental nós estamos todos juntos, simultaneamente, conscientes e inconscientes, todos conectados num fundo maior que é a mente de Deus. É como se nós fôssemos pedrinhas de gelo que boiam na água do oceano. Elas estão separadas, entre aspas, porque estão ali aglutinadas, então você vê, né? Mas no plano mental, quando essa matéria é menos densa e essa pedrinha de gelo, ela se mistura com a água. A mesma água da que formava a pedrinha de gelo continua ali, mas você já não vê mais a diferença. Então, à medida em que nós vamos sutilizando, nós vamos integrando todo. Nós vamos nos conectando com essa realidade maior. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse as mãos paternais e em tão amargurosa emergência. Ah, mas à frente ele diz, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os seus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, filho, o Senhor não te desampara. É interessante. Eu acho essa parte muito emocionante, porque todos nós já passamos por essas situações onde nós somos torturados pelos nossos pensamentos, onde a gente cai com a cara na lama, a gente cai no chão, a gente parece que está sendo esmagado pela vida, esmagado por tudo aquilo que é matéria, esmagado por tudo aquilo que é mente. E é como se, ao sermos esmagados pela experiência da vida, que muitas vezes é brutal, que muitas vezes é violenta, que muitas vezes nos quebra no meio, quebra as nossas pretensões, as nossas projeções, os nossos orgulhos, quebra. É nesse momento que surge uma sinceridade dentro de nós que está desimpedida. Por que uma sinceridade desimpedida? Porque nós pretendemos muita coisa. Nós somos muito pretensiosos, nós pretendemos a todo momento, nós projetamos a todo momento, nós criamos expectativas a todo momento e nós vivemos nessas fantasias entre pretensões e expectativas, entre falsas imagens de quem nós somos, né? Nós vestimos, não é? As máscaras da vida, aquela máscara profissional, a máscara do pai, a máscara da pessoa de sucesso, as personas que nós precisamos utilizar na vida, claro. Você não vai chegar levitando amanhã, né, no teu departamento, flutuando, não.
Lá você tem que ser uma pessoa séria, você vai botar um terno, mas a gente se apega tanto a esses papéis que a gente realmente perde a nossa essência, a gente esquece quem a gente é, né? Mesmo papéis familiares, tá? Eu sou pai, eu desempenho meu papel de pai, eu tenho uma persona de pai, eu amo meu filho, né? Mas ser pai simplesmente não é algo que me define, que define a minha essência. Eu já era muita coisa antes de ser pai e vou continuar muita coisa depois de ser pai. Percebe? Existe uma essência de fundo. E nessa vida eu sou pai do Lorenzo, talvez na próxima ele seja meu pai. Entende? Mesmo um papel tão profundo, tão arquetípico quanto a paternidade, pode ser uma fantasia que a gente se apegue e perca a noção de quem nós somos. Quantas pessoas passam pela maternidade ou pela paternidade e aí ficam com a vida completamente dedicada aos filhos, não para, é 20, 30 anos que só pensa no filho e não pensa em si, não elabora sobre si, não elabora a sua essência, aí o filho vai para fora de casa, vai morar fora, vai casar, vai cuidar da vida dele, afinal de contas é para isso que ele veio ao mundo, para cuidar da vida dele, e a pessoa fica com uma depressão, com uma síndrome de ninho vazio. Claro, porque eu estava apegado àquele papel, eu estava apegado àquele papel. Quando aquele papel me foi tirado, eu perdi o meu lugar. Todas as vezes que a gente se apega aos nossos papéis, há um momento em que a vida vem e rasga esse papel na nossa frente. É como se nós fôssemos crianças fantasiadas e que de repente a gente entendeu que a gente é aquele super-herói do qual nós estamos fantasiados. Só que aí vem a vida e rasga a nossa fantasia, a gente fala, caraca, eu não era aquela fantasia. Aquela fantasia era útil, era importante porque eu estava numa festa fantasia, mas eu não era aquela fantasia. Se eu não sou aquela fantasia, quem eu sou? É o clássico exemplo do homem de sucesso que constrói uma empresa, que tem funcionários, que ganha muito bem, que está rico, e de repente vem a vida e dá-lhe uma bordoada. Dá-lhe uma bordoada, seja física, um problema de saúde, uma falência, uma quebra, ou vem uma bordoada que rasga aquele papel, e o sujeito fala, o que sobrou de mim sem aquele papel? E aí começa um trabalho de refazer. Por isso, essa sinceridade que ele fala, né, esse momento de sinceridade, né, ele vem depois, às vezes, de muita bordoada. Mas por que vem depois de muita bordoada? Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Você não precisa levar a bordoada da vida para rasgar a fantasia. Você pode tomar consciência disso antes. Você pode tomar consciência da sua essência antes. Mas você também pode esperar a chinelada da vida. Aí é uma questão, né? Gosto é gosto, né? Bem, quem tem gente que gosta de chinelada, tem gente que prefere ali ir suave, né? Toma um cafezinho, vai conversando que a gente se entende, né? Olha, eu já passei pelas duas coisas, viu? Por chinelada e pelo cafezinho. O cafezinho é bem mais confortável. Embora é incrível, né? Mas a chinelada às vezes marca mais do que o cafezinho, né? Mas tive bons momentos de café também. Às vezes a gente vai permear por esses dois cenários. É normal, é tranquilo, tá tudo certo. Se levou chinelada e tá ardendo, fica nessa aula comigo. Fica nesse estudo comigo, tá bom? A gente vai arder aqui junto, né? Mas aí quando a neblina se dissipa, né, por conta dessa conexão e surge esse senhor velhinho, sorridente, e vira para ele e fala, coragem, coragem, coragem. O Senhor não te desampara, coragem. Coragem é um verbo que deriva de core, coração, coragem, agir com o coração. O que o seu coração tem pedido para você? O que o seu coração tem pedido para você? O que você ama de verdade? O que você ama de verdade que há muito tempo você não faz? O que você ama de verdade que você deixou de fazer porque você não tem tempo, porque você se tornou uma pessoa muito ocupada, porque você se tornou uma pessoa muito importante, porque você se tornou isso, aquilo. O que você deixou de fazer, o que você deixou de ser? Porque os outros papéis que você tem que desempenhar na sua vida
começaram a tomar todo o seu tempo e toda a sua energia. O que você precisa fazer? O que você ama fazer? Coragem. Agir com o coração. A gente não age com coragem se a gente não identifica o que o nosso coração ama. É impossível agir com coragem se você não identifica o que o seu coração ama. Você pode estar me pensando assim, mas Juliano, coragem é o contrário de medo, de covardia, não tem nada a ver com amor. Meu caro, aí nós começamos a entender um outro princípio, o princípio de polaridade. Tudo tem os seus polos, tudo tem o seu positivo e o negativo, né? Tudo tem o seu positivo e negativo. Os opostos, eles são iguais em natureza, mas diferentes em grau. E veja, o medo e o amor são as duas extremidades, nessa escala da coragem. Com o medo, eu não sou capaz de agir. Com o medo, eu não sou capaz de agir. O que me move do medo até o amor é o agir com o coração, percebe? O apóstolo João dizia, o amor lança fora o medo. Se eu estou na polaridade do amor, eu não estou na polaridade do medo. Portanto, todas as vezes que eu desconheço as razões do meu coração, o fluxo do meu coração, a pauta do meu coração, eu vou ter uma tendência à covardia, à paralisia, a ser esmagado. Eu não vou ter coragem. Para ter coragem, é preciso conhecer as razões do seu coração, é preciso conhecer o que o seu coração ama e permitir que esse amor te leve a agir. Este amor, coragem, agir de acordo com o seu coração. E o Clarencio simbolicamente diz coragem num momento importante, onde André fazia um movimento mental de encontrar o autor da vida. E nesse movimento de encontrar o autor da vida, de buscar o autor da vida, de agir de acordo com aquilo que restava para o seu coração, a fala do Clarencio é precisa, coragem. O Senhor não te desampara. Olha, coragem, meu filho. Pode agir com o coração mesmo. Pode agir segundo isso que o seu coração está te dizendo, porque Deus não esqueceu de você. Pode agir, pode ter coragem. Age, segue o teu coração, porque Deus não esqueceu de você. Segue o teu coração, por mais que a vida esteja esmagando você nesse momento, por mais que as pessoas estejam te ferindo, por mais que o seu coração esteja quebrado, por mais que a tua aparência, os teus papéis estejam rasgados, por mais que a vida tenha perdido sentido ao seu redor, por mais que você tenha sido sequestrado pela raiva, pelo estresse, por mais que o medo assalte o seu coração o tempo todo e você esteja colapsando, coragem, porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Nós todos estamos dentro da mente do todo. Deus não esquece de nenhum de nós, até o fio dos nossos cabelos estão contados. Agir com coragem é se mover dessa zona nebulosa, escura, trevosa, onde eu não alcanço a consciência da essência, a consciência de quem eu sou, é se mover dessa zona, é se mover dessa vibração para uma outra vibração, onde eu amo, onde eu aceito, onde eu me entrego, onde eu tomo atitudes com base numa razão maior, numa concepção maior, numa lógica maior que integra toda a realidade e me dá asas.
para voar. Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chamo-me Clarencio, sou apenas seu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permaneça calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver as energias. Em seguida chamou 2 companheiros que aguardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Interessante, né? Naquele momento, para aquele estado, para aquele lugar que o André estava, Clarencio parece assim uma figura gigantesca, próprio emissário de Deus, né? E ele vira e fala assim: menos, André, menos. Eu sou só seu irmão, né? Eu sou só seu irmão. Eu só tenho um pouco mais de claridade mental do que você tem agora, né? Clarencio, claridade, né? Eu só tenho um pouco mais de claridade. E aí vai, cuida, fala, aguenta firme, vai dar tudo certo, sossega o facho, fica quietinho agora. Caramba, um jeitinho simpático. Se você estiver num umbral um dia e eu for lá bancar o Clarencio para você, eu não vou ser tão sutil, vou falar assim: fofinho, boca fechada não entra mosquito. Não vamos perder a oportunidade de ficar quietinho, né? Boquinha fechada não entra mosca. Caladinho até lá, tá bom? Descansa. Dorme que o teu mal é sono. Dorme que o teu mal é sono. Mas aí ele diz, né? E aí surge pela primeira vez o nome da cidade, né? Eu preciso chegar rápido, nós precisamos chegar rápido até nosso lar. E aí começa a jornada. No próximo episódio, nós vamos acompanhar essa chegada, nós vamos começar a desvendar a cidade astral de nosso lar. Eu vejo você lá. Fique atento a tudo que está acontecendo aqui no canal. Para você que participa do Clube do Aluno, que está assistindo essas aulas no Clube do Aluno, você tem tantos materiais aqui, as citações que eu estou utilizando em aula para você baixar o PDF, como também exercícios complementares de meditação guiada, de sintonia, para que a gente fortaleça a egrégora do nosso estudo, tudo isso dentro do Clube do Aluno. E claro, se você ainda não faz parte, vale muito a pena conhecer, porque no Clube do Aluno você vai ter diversos estudos, aulas, vídeos especiais, documentários produzidos de forma original pelo Círculo e que estão ali no nosso grande acervo. E quem faz parte do Clube do Aluno também contribui diretamente para as ações de transformação social do Instituto Círculo, que é o braço de transformação da nossa escola. Um percentual de tudo que é arrecadado no Clube do Aluno é direcionado para as obras que o Instituto Círculo apoia e que são obras que visam realmente a transformação do ser humano. E lembrando você que agora nos dias 26, 27 e 28 de abril acontece na sede do Círculo Escola aqui em Curitiba o Retiro Xamânico das Águas. O Retiro Xamânico ele é uma proposta de integração da sabedoria ancestral dos povos originários com práticas absolutamente profundas de espiritualidade e autoconhecimento. No caso desse retiro, nós estaremos meditando, trabalhando com as energias do elemento água, do elemento da fluidez, um elemento que representa a nossa vida emocional e tanta coisa a mais. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, mas fica aqui o nosso convite para você, dias 26, 27 e 28 de abril, aqui na sede do Círculo em Curitiba. Um final de semana inteiro de meditações, música xamânica, consagração de ayahuasca, acesso a outras dimensões, uma experiência realmente transformadora. O pessoal que participou da primeira experiência, que meditou sobre o fogo, saiu daqui realmente transformado, impactado.
fica aqui o nosso convite. Para você saber mais sobre os nossos retiros, é só entrar em circuloescola.com, clicar ali em cursos e experiências, você vai ver retiro, ou no link que eu deixo aqui abaixo para você. Eu vejo você na aula da semana que vem. Tchau, sempre avante, que questa é uma coisa più importante.